Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de pé na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Olha para o seu irmão, para a sua irmã que está do lado aí, para a cadeira que está do seu lado. Sabia que você é responsável na direção do nosso Jesus, que nos deu essa incumbência de salvar vidas. Então, se essa cadeira que está vazia do seu lado, nós temos essa obrigação de sair e pregar as boas novas do reino de Deus. Mas isso também não vai nos abalar por estar essas cadeiras vazias, porque se nós fôssemos olhar para as tribulações e para as lutas, nós também não estaríamos aqui, né? Então, que bom que você está aqui nessa noite, porque se você veio a esse local, foi porque o Espírito Santo de Deus te incomodou lá no seu lar, na sua casa, onde você estava, e que você veio. Que bom que você obedeceu, que foi obediente, está aqui para se fortalecer com a palavra, prestar culto ao Senhor, certo? Se quebrantar, sair daqui revigorado, porque é tempo de encher, carregar as nossas baterias com a presença do Espírito Santo, para que tudo aquilo que está por vir, pode ser o dia mau, como pode ser as coisas boas também, não nos tire do objetivo que é salvação para o nosso próximo, para a nossa casa, porque a palavra de Deus mesmo diz que eu e minha casa servirei ao Senhor. Então creia nisso, tá? Amém? Então feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, obrigado por nos trazer aqui nessa noite. Queremos, ó Deus, nos quebrantar na tua presença, saber que foi o Senhor que nos trouxe para glorificar o teu nome. Nós viemos aqui para te adorar, para te engrandecer e te bendizer, Senhor. Se prostrar diante de ti e declarar que não há outro Deus além de ti nas nossas vidas, Pai. Sabemos, ó Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Por isso nós pedimos ao teu Espírito que cada dia mais nos mostre e nos revele o que há por trás das letras que nós não conseguimos enxergar ainda, para que nós possamos, ó Deus, te oferecer tudo aquilo, Senhor, que o Senhor busca em nós, a alegria, a paz, a nossa vida diante do teu altar, que as nossas orações, Senhor, possam chegar diante de ti como incenso suave, que nós possamos, ó Deus, cada dia, Senhor, entregar os nossos louvores e a nossa adoração ao Senhor. Obrigado, Pai, porque querendo o Senhor operar, nada e ninguém vai impedir, Senhor. Nós cremos, ó Deus, e profetizamos e declaramos, ó Pai, que nessa noite haverá um mover das águas sobrenatural aqui nesse local, Pai. Nós sairemos daqui, Senhor, cantando cânticos de louvores e declarando e contando, Senhor, ao mundo aquilo que o Senhor tem nos mostrado e tem feito no nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque nós tivemos um dia abençoado, cheio de saúde, cheio de graça. Obrigado, Pai, porque os nossos armários são supridos por Ti. Obrigado, Senhor, porque nós somos curados a cada dia. Obrigado, Senhor, porque a nossa casa, Senhor, passou por aquela luta de pandemia e nós estamos aqui para Te exaltar, Pai. Toma o Teu lugar nessa noite, Senhor, desde o louvor até a palavra, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, aplauda mais forte.
essa pessoa que está do seu lado nesta noite. E eu quero que você diga assim para ela: se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Ele não te chamou à toa. Você não está aqui só por estar. Ele te chamou porque você é filho. Amém? Vamos declarar? Por muito tempo amei, sem te conhecer, vivia preso em mim, pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Olha o que diz. Jesus me encontrou, e achou graça em mim. Jesus me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. Nós não iremos voltar atrás, Senhor, porque nós temos um chamado. E nós vamos obedecer, ó Pai, com muito amor. Vamos declarar mais uma vez? Por muito tempo amei, sem te conhecer, vivia preso em mim, pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Jesus me encontrou e achou graça em mim. Jesus me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Obrigado, Senhor. Tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Teu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou. Você pode declarar seu amor perfeito? Seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e
pode aplaudir a Ele? Aleluia! Você pode fechar os teus olhos neste momento. Você pode declarar palavras de amor ao seu Deus. Diga: Senhor, Tu és digno de todo louvor. Seja reconhecido em nosso meio. Seja engrandecido nesta noite. Através da minha vida, através da minha voz, através do meu louvor e a minha adoração. Venha se fazer presente no nosso meio, Senhor. Aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Reina sobre as nossas vidas, Senhor. Convide Ele a entrar no teu coração. Vamos louvá-lo? Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Aleluia. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Reina, Senhor. Tu reinas, Senhor, sobre as nossas vidas. Tu reinas sobre a nossa casa. Honra, Glória, força e poder. declare. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Somente a ti, Senhor. Honra, glória, força e poder. 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 Honra, glória, força Já tu és e poder. santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu Para sempre santo,
igreja declara santo. Santo. Mais uma vez declaro que Ele é santo, santo. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Vem, Senhor, reinar. Oh, tu és adorado, tu és exaltado, Senhor. Tu és a luz do mundo. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Oh, nós te adoramos, Jesus. A glória, a força, declare, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, somente a honra, a glória, a força e o poder ao Rei, ao nosso Rei, e o louvor ao Rei. A igreja declara com todo o teu coração. A glória, a força A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, você pode aplaudir a Ele. Aleluia. Oh, Senhor, Tu és santo. Você pode declarar: Tu és santo. Tu és adorado. Eis-me aqui. Usa-me a minha vida. Tu és o meu Pai. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Diga a Ele para que você veio. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim
Oh, tu és digno. A honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. O Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno, ao único que é digno De receber a honra e a glória, a força e o poder. O Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos, consagramos todo nosso ser a Ti. Nós consagramos, consagramos todo nosso ser a Ti. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Seja engrandecido nesta noite. A Ti o louvor, a honra, a glória. A palavra diz que só dele é a honra, só dele é a glória e o louvor, a adoração. Exalte a Ele nesta noite. Erga sua voz, o teu clamor a Ele. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, e não há outro digno. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Erga sua voz e declare a Ele a glória. A Ele a glória,
vez declare a Ele a glória. O teu louvor chega aos céus nesta noite. A Ele a Cíntia está gravidinha e hoje ela não podia nem puxar o louvor. Ela está com um pouquinho de falta de ar, mas nós vamos orar por ela. Amém? Pai querido, Deus amado, nós te apresentamos a tua filha. Agradecemos muito a ti pela sua dedicação. Humanamente, fisicamente, ela tinha suas limitações e até suas desculpas para não estar no teu altar, mas ela não podia estar em outro lugar melhor do que este, que é na tua presença, te louvando e te adorando com a tua igreja. Por isso, Senhor, cuida dela, cuida desse bebê, cuida dessa gravidez, e nós profetizamos o teu milagre para a vida dela, em nome de Jesus. Cuida dela, Pai. Cuida da gravidez, da gestação, cuida do bebê. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, filha. Deus abençoe, aplauda Jesus. A Ele todo louvor, honra e glória. Olha para quem está do seu lado e veja que tem gente mais bonita do que você nesse lugar. Dê uma palavra de vitória, de boas-vindas, de alegria. Amém, pode sentar. Você é uma fonte de bênção. Amém. E um terminal de maldição. Você nasceu para fazer a diferença, para abrir a sua boca e profetizar vida, esperança, fé, bênção. Amém? Como é bom ter vocês aqui. Hoje eu fui pela segunda vez para Indaiatuba, levar minha mamãe, fazer o seu tratamento contra o câncer. Ela está fazendo quimioterapia lá e o milagre está acontecendo. O tumor estava com 9 centímetros, agora ele está minúsculo, nem sei qual o tamanho dele, mas uma coisa eu sei, assim como Jesus amaldiçoou a figueira, e ela secou, nós estamos orando e profetizando, e aquele tumor, aquele nódulo, aquele caroço, tem que secar, sumir e desaparecer. Diga, eu tenho fé para isso. Diga, obrigado Jesus, por mais este milagre. Quando você planta milagre, você colhe. Por isso que você precisa aprender a orar pelas pessoas. Quanto mais você ora, mais você vai estar exercitando a tua fé. A nossa fé, de acordo com Tiago 1:22, ela tem que ser prática. A palavra diz que nós não podemos ser apenas espectadores, ouvintes. Então você precisa descobrir o Deus que mora, habita, reside dentro de você. E quando você começar a fazer aquilo que Jesus disse, ide, sabe o que vai acontecer? Milagres vão acontecer. Pessoas vão ser tocadas pelo poder de Deus, porque você é a arca de Deus.
A plenitude de Deus é transportada aí dentro. Quando você toca, aquele poder é transmitido. Aquela pessoa é envolvida pelo poder, pela unção, pela graça. E pode ter certeza que o milagre acontece. Amém? Diga, vamos fazer uma oração, mas eu quero fazer só com quem é de fé. Diga assim comigo: Deus, me use em milagres. Me use em milagres. Amados, eu estava agora há pouco conversando com os irmãos lá do Instituto Rema. Esses irmãos abençoados, olha lá, Centro de Treinamento Bíblico Rema, Brasil. A gente falava a respeito do irmão Reagan. Amados, vocês devem ler tudo aquilo que está à disposição de vocês, editado, sobre a vida do irmão Reagan, as lições, porque aquilo injeta fé dentro de você, e você se sente como se caminhando sobre as águas. É o sobrenatural de Deus. Então, tudo que você puder ler, tem livros assim poderosos, A Oração que Prevalece, tem aquele livro que fala do propósito, né? Planos, propósitos e prática. É muito poderoso, não é? Como ser guiado pelo Espírito Santo, né? E tantos outros livros que você com certeza vai ser edificado na tua fé. Um irmão me perguntou: pastor, por que nessa geração nós não vemos milagres? Eu perguntei para ele: você lê a Bíblia? Ele falou: de vez em quando dá, quando eu estou disposto, aí eu leio. Você lê bons livros que despertam a tua fé, que instigam você a andar na unção do Espírito? Eu falei: olha, indiquei para ele um livro do Kenneth Hagin. Gente, aquele menino nunca mais foi o mesmo. Aquele menino, ele começou a orar, ele começou a jejuar, ele começou a ler a Bíblia, a profetizar a Bíblia, a confessar a Bíblia, a decretar a Bíblia. Ele começou a estudar. E hoje ele é um pastor. Ele é um homem de Deus, usado em outra cidade, poderosamente pelo Senhor. E um menino que fez uma pergunta assim, aleatória: viu, por que não tem mais milagre? Eu falei: porque as pessoas não se interessam. A gente precisa de milagre, não é? Todo dia a gente está em busca de um milagre. Só que a gente não quer ser agente de milagre. E você precisa ser agente de mudança e transformação, em nome de Jesus. Uma vez eu fui tomar o ônibus ali na Pires Pimentel. Ali não tinha aquela rotatória antigamente. A rua era direta e ali ficava um ponto de ônibus. Todos os ônibus passavam ali. Tinha lá um senhor muito famoso que fazia coxinha. A coxinha dele era conhecidíssima, não é? Não grudava a massa na mão dele. Aí, que Deus o tenha, faz muito tempo, tomara que ele não esteja assistindo e ninguém me caguete. Aí chegou uma moça com uma tipóia e o braço enfaixado, e eu perguntei para ela: viu, tal ônibus já passou? Ela falou: não sei. Eu falei: o que você fez no braço? Ela falou assim: eu sou enfermeira, eu fui colocar um paciente na maca e desloquei meu ombro. Eu falei: você crê que Deus tem poder para te curar? Ela falou: eu creio. Eu coloquei a mão respeitosamente no braço dela, falei: dá licença. Eu disse: ser curada em nome de Jesus. Aí eu peguei e comecei a tirar a atadura. Ela ficou tão sem ação que não me falou nada. Eu falei: mexe a mão. Ela mexeu, mexe o braço, mexeu, mexe o ombro. Dói? Ela falou: moço, eu trabalho no hospital. Amanhã eu vou ter que enrolar meu braço tudo de novo, porque como que eu vou chegar no hospital? Eu perdi o dia hoje.
Mal trabalhei. Peguei até uns dias. Eu falei, Jesus te curou. Então, imagina você, na época de Jesus, como não era lindo. Hoje você fala para a pessoa, você crê que Deus pode te curar? Ele fala, você é bruxo. Porque servo de Deus não está mais interessado em fazer milagre. Não jejua, não ora, não busca Deus na palavra. Mas falta no culto que vem. Só vem na igreja quando precisa de um milagre, né, pastor? O senhor pode me ungir? Fala, posso, pega lá o óleo diesel queimado. Para isso aqui tem que ser esse óleo. Nada de azeite de Israel, né, irmão? Ó, já que a gente está com o banner em tela, vou chamar os irmãos aqui, o pastor Rubens e o Williams. Vem cá. Rema Brasil. Hoje eu falava a respeito lá da Igreja Verbo da Vida em Indaiatuba, né? Tá bombando lá, hein? Dá uma palavra aí para você. Graças a paz, irmãos. Como é que vocês estão? Fala aí pra mim, comigo, ah? Essa aqui é o que eu falo lá na igreja, mas você pode falar também. 2024 é o melhor ano da minha vida até hoje. Você crê nisso? Então vai ser um ano extraordinário na sua vida. Mas para você ter um ano extraordinário, você tem que fazer coisas extraordinárias. O pastor já pregou aqui. Você pode agir em milagres extraordinários, em palavras proféticas. Você pode falar em discernimento de espírito. Agora, se você não tem o conhecimento, você pode procurar o Rema, porque ele falou aqui algumas matérias do Rema, que ele falou oração que prevalece, onde você vai orar e a sua oração vai ser respondida, porque tem jeito de orar. Ele falou aqui sobre fundamentos da fé, que você vai aprender que o crente, ele é fundamentado na fé. Você vai ter família cristã, você vai ter Cristo, aquele que cura. Gente, essa palavra mudou a minha vida. O Rema transformou a minha vida. Eu vou dar um testemunho para você aqui. Eu comecei a fazer o Rema em 2015. E eu olhava e começava a ter aquelas matérias e lia os livros do Kenneth Hagin. Eu acho que de janeiro a julho, eu acho que eu li 20 livros dele. Inclusive esses que ele falou, esses aqui são livros de cabeceira. Esse aqui é Planos, Propósitos e Práticas. Ele tem um outro livro que chama O Amor, o Caminho para a Vitória. Se você quer vencer a sua vida em amor, você lê O Amor, o Caminho para a Vitória. Você vai ver que Deus é amor e que com amor a gente vence todas as coisas. E eu, voltando aqui para o meu testemunho, eu comecei a fazer o Rema e eu olhava e falava assim, não pode ser, a palavra do Senhor não pode ser tão simples desse jeito, porque eu achava que era muito complicada. E aí você aprende a declarar a palavra e ela é funcional na sua vida, é funcional para você e para a sua família. Você crê que você pode orar aqui, um parente seu pode receber a cura no Nordeste? Pois pode, porque já aconteceu e acontece. Sabe que você pode ser um intercessor de pessoas, mas talvez hoje você não saiba como isso funciona. Como é que você se aprende a ver homens extraordinários que criaram esse curso em Tulsa? O Kenneth Hagin criou esse curso lá em Tulsa e está aqui do seu lado, aqui em Atibaia, ó, que você pode aí se expor a essa palavra por 2 anos. Agora voltando, eu disse que essa palavra não podia ser tão simples. Aí eu virei o nosso ministério, a sede do nosso ministério fica em Campina Grande. Eu falei, Senhor, eu quero ir lá. E lá tem um evento que chama JPN, que é Jovens para as Nações. Eu não sou tão jovem assim, mas o Senhor crê que o Espírito é imortal. Então eu continuo, aos olhos do Senhor, eu sou muito jovem. E eu fui para esse evento, sabe como? Eu orei, não tinha condições de ir. Eu paguei R$40 para passar 15 dias lá e voltar. Orando. Quando estava na semana de viajar, eu não tinha dinheiro para estar lá, para me manter naquele período. Eu orei, eu recebi uma oferta de R$2.000. O dinheiro eu fui e deu para ir para voltar. Eu passei lá durante 15 dias com os irmãos levando eu para restaurante, passeando, e eu não acreditava naquilo que estava acontecendo. Eu tinha declarado aquilo, falei, Senhor, mas, né? E impressionado com aquilo. Voltei para cá, eu olhei e falei assim, não, vamos ver se isso, e assim meio, né? Eu falei, nossa, não, eu quero ver se isso funciona mesmo, pai, eu preciso de um carro, não tenho dinheiro para manter e não tenho dinheiro para comprar. Na época eu tinha um Prisma, 2009, passaram-se 20 dias,
eu já estava com um Honda Civic na minha garagem. Aí não me dei por contente. Quando chegou ao final do ano eu estava com uma dívida de R$3.500. E eu falava assim: Senhor, eu me recuso a ir no banco pedir, eu não quero isso, o Senhor é meu supridor, o Espírito Santo está dentro de mim, Ele é minha fonte, eu creio que vai chegar esse dinheiro, e declarei isso em nome de Jesus. Em menos de 15 dias, eu recebi uma oferta de R$5.000, sabe, isso aí, hoje, eu estou contando os meus milagres, mas agora, é a sua vez de contar os seus milagres, é a sua vez de viver o extraordinário. E sabe que melhor ainda, você pode ser uma ferramenta útil para o pastor, para esse ministério, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, aprendendo mais dele, aprendendo da palavra dele. Nós falamos ali que é aquilo que você tem, pode e é pela palavra de Deus. E você vai aprender isso no Rema. E sabe que você vai ser um membro efetivo da igreja aqui e trabalhar nos departamentos e vai trazer resultado para o pastor Alberto. Então se expõe essa palavra. Tempo de preparo não é tempo perdido. Você sabe que uma ferramenta afiada, ela trabalha muito mais rápido. Sabe que você está aqui, você está trabalhando, mas o tempo que você vai preparar para afiar o machado aqui para a tua igreja, você vai ser muito mais efetivo. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pastor Rubens está de férias. Rubens, depois você pode puxar pela internet. A gente está transmitindo ao vivo. Você pega uma qualidade melhor de imagem e de som, tá? Consegue pegar depois, tá bom? Igreja da Fé Cristã, culto ao vivo de hoje, você pega. Aí fica legal. Aí você faz o picote, o corte lá e dá tudo legal, tá bom? Pastores queridos e amados que eu amo de coração, a gente falava do pastor Bud. Olha, vocês não sabem o que é estar começando o ministério lá atrás e de repente a gente ter entrado em contato com tudo isso, né? Você tem quantos anos, Rubens? É mais ou menos a minha idade, né? Vou fazer 56, então 54 você falou, né? Então, querido, e o Williams está com quantos anos? Está por aí. Quando a gente descobriu Kenneth Hagin, porque era assim, eu não queria religião, eu queria algo prático, algo que me ensinasse, que me forjasse, que me colocasse no ministério. É maravilhoso, é poderoso, né, pastor Rubens? A forma como Deus se move, né? É tremendo, é maravilhoso. E Deus é assim, Ele abençoa em várias áreas. Ó, fé vem por ouvir e ouvir palavra. Fé vem por ouvir e ouvir a Deus pela palavra. Diz uma outra tradução. Quando é que Deus fala? Quando a palavra está fechada? Não, a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Então você vai começar a viver coisas extraordinárias. Sou fã do Bud, é lá de Campina Grande, o Rubens. Hoje, o Rubens, vem falar um pouquinho aqui. Hoje o Rema está em quantos países? Vem mostrar a camiseta preta, ele mostrou a verde. Graça e paz, meus queridos. Pastor é um amor. O Centro de Treinamento Bíblico alcançou 5 continentes, está em mais de 51 países. No Brasil nós temos 120 escolas, 13 em presídios. Até o pastor Williams, ele é presídio, ele dá aula lá no presídio, né? Então tem alcançado vidas, como Samuel é exemplo, né? O pastor e vocês falando do Rema, eu falo, o Rema mudou a minha vida. O Rema, a gente aprende a palavra, não a letra, mas o poder de Deus. Paulo fala assim, eu não prego palavras persuasivas de conhecimento de homem, mas sim o poder de Deus. E o Centro de Treinamento é isso, vai transformar a sua vida através da palavra, que vai ser implantado, você vai colocar em ação e você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O Williams foi liberado só para vir aqui dar essa palavra. É do presídio. Mas Deus faz um trabalho lindo lá, né? Glória a Deus. Queridos, coloca para nós o vídeo do ano da colheita, por favor.
Chegamos ao final de mais um ano de muito trabalho dedicado ao Senhor. Juntos cumprimos. Chegamos ao final de mais um ano de muito trabalho dedicado ao Senhor. Juntos cumprimos o nosso chamado profético para alcançar nossa cidade através do Evangelho. Toda a superação foi resultado de muita busca e entrega, movidos por um santo propósito. Levamos a palavra de Deus para muitos lugares e para muitas pessoas. Vimos o poder de Deus se manifestar e operar grandes milagres. Pessoas foram salvas, libertas, curadas, restauradas e alcançadas pelo amor do Pai. Tomamos posse de mais uma parte do território que o Senhor nos deu como herança e declaramos aqui o seu senhorio. Nossa gratidão ao Senhor por cada pessoa tocada pelo seu Espírito, chamada para fazer parte da família Fé Cristã. Pessoas comprometidas com o reino e cuidadoras desta obra através de sua contribuição. Foi um tempo de grandes desafios e muitos testemunhos. Estamos avançando, crendo de forma sobrenatural no cumprimento da vontade de Deus para os nossos dias, confiantes em suas promessas e gratos a Deus por confiar a nós esta missão. Nos preparamos para viver o melhor de Deus. Em 2024, o ano da colheita. Eu não quero apenas assistir. Eu quero fazer parte. Imagina só, Deus começa a te usar onde você está. É algo tremendo. Foi assim que aconteceu comigo na rádio. Imagina só, um dia eu cheguei lá, tinha uma fila na recepção. E eu fazia meu programa secular. Como apresentador, locutor, apresentador, animador. Eu não fazia programa evangélico. Mas eu tinha, às 3 horas, eu tinha um momento de fé, que eu dava uma palavra. Aí eu cheguei atrasado, correndo. Aí, quando eu ia entrar, a recepcionista disse: esse povo aí quer falar com você. Eu disse: mas eu não posso atender agora, que eu estou em cima do horário. Aí uma senhora, que era Margarida, me agarrou pelo braço e falou: pelo amor de Deus, moço, eu não aguento mais de dor de cabeça, benze eu. Aí eu botei a mão na cabeça dela e falei: em nome de Jesus. Quando eu falei isso, as pessoas que estavam na fila, todos saíram correndo. Aí ela ajoelhou lá, nós expulsamos os intrusos. Aí ela ficou boa. Aí, sabe como é que é? É uma empresa, é ou não é? Falou: ó, você não pode mais fazer isso aqui não é centro espírita. Ó, pra você ver. Era desse jeito. Então, Deus vai se mover na tua vida poderosamente. Tem gente que me liga 2, 3 horas da manhã: pastor, minha filha está ardendo em febre. Eu falei: já orou por ela? Não. Eu falei: então bota a mão nela. Filha, eu profetizo tua cura. Febre, eu te repreendo em nome de Jesus, sai dela. Eu declaro que a palavra de Deus funciona. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu profetizo que a minha filha está curada. Daqui a pouco me liga: pastor, por incrível que pareça, a fé baixou. A febre baixou. Olha como é que funciona. Amém? Tem mais algum recado aí? Ok. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, no capítulo de número 21. Espera aí. Vai orando em línguas.
achar meu esboço. Aleluia. Corre baba rachala manassori que calamanaya rachala bastassori andalabanaya. Aleluia. Abra em Lucas 13, versículo 6. Mateus, Marcos, Lucas. Treze, 6. O tema da mensagem de hoje é: não tem como dar errado. Diga aí. De novo. Geralmente, quando nós andamos na carne e não no espírito, nós temos a tendência de sermos assolados pela dúvida, incredulidade e descrença. A fé não funciona neste ambiente. O diabo, ele usa a dúvida, incredulidade e descrença para neutralizar a fé. Mas, quando você compreende que a tua fé funciona, independente das circunstâncias à sua volta, e você tem que trabalhar sentimentos, pensamentos, diga comigo, pensamentos, emoções, sentimentos, palavras e ações. Você sabia que você manifesta a tua fé através do que você pensa, do que você sente, do que você fala e do que você faz? Por quê? Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que você precisa fazer esse treinamento, esse exercício, se encher de fé, se encher da palavra, depender do Espírito. Me revela a vontade de Deus, porque eu quero andar sobre a vontade de Deus. E quando você anda sobre a palavra de Deus, lembra de Pedro? Ele foi pescar, não pegou nada a madrugada inteira, mas ele estava ali ouvindo a pregação de Jesus. Jesus estava com uma camiseta bonita, lá naquele dia, escrito Rema, lá na Galiléia. Aí Jesus ensinou a palavra revelada para Pedro, para aquelas pessoas. Elas estavam preocupadas, ansiosas, perturbadas, solícitas. Pedro estava revoltado porque não tinha pescado nada. Aí ele pede o barquinho de Pedro emprestado. Me empresta o barco, Pedro. Ele quis fazer do barco o seu púlpito, porque a multidão estava apertando. Então ele foi um pouquinho ali, além da margem, pregou, ministrou, e o coração de Pedro foi tocado. Aí ele falou: Pedro, volta para o mar e joga a rede. Ele tentou pescar a noite inteira. Ele podia ter dito assim: olha, eu tentei já pescar, agora acabou o horário, já está fora de hora, não dá, eu não vou pegar nada. Mas ele disse: sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Sobre a tua palavra. Preste atenção. A pesca maravilhosa só aconteceu por conta dele lançar a rede sobre a palavra. Então, se você aprender a lançar a tua vida sobre a palavra, você não vai viver mais do jeito que você vive. Não tem como dar errado. Então diga: tudo é possível ao que crê. Então nós sabemos disso aqui, na cachola: mente, raciocínio, intelecto, razão, alma. Legal, parabéns. Mas agora tem que sair daqui e descer para cá. E como é que você faz esse exercício? Você precisa chamar as coisas que não são como se já. Você precisa chamar as coisas que não são como se já.
Então você está enfrentando lá uma situação. É uma oportunidade que você tem de exercitar a tua fé e dizer: eu creio, eu recebo, eu tomo posse. A palavra é viva e eficaz, a palavra funciona, a palavra cumpre o propósito para o qual ela foi liberada. E a ti, Senhor, será todo louvor, toda honra e toda glória, hoje e todo sempre. Amém? Vamos ler. Diz aí em Lucas 13, 6, a parábola da figueira estéril. Diga: esta figueira pode me representar. Esta figueira pode ser eu. Então você vai deixar de ser estéril para produzir frutos de justiça que glorificam o nome de Deus. E nós temos que aprender como isso é possível. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela ainda ocupando, porque ela está ainda inutilmente ocupando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, adubo. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém? Vamos entender aqui. Do que é que você está precisando? Diga: adubo. Às vezes, eu vou na casa de alguém, a pessoa diz: pastor, minha plantinha não está bonita, porque eu preciso colocar adubo nela. Pastor, se cuidar dessa árvore frutífera, colocar adubo, ela vai produzir mais. Nós temos inúmeras árvores frutíferas aqui na propriedade da igreja. E tem irmãos que são expert em plantas, em árvores frutíferas. Gente que já trabalhou na roça, como é o caso do Everaldo. Então, preste atenção. De repente, eu sou esta figueira. Esta figueira estava plantada no lugar errado. No lugar errado, por quê? Porque ali era plantação de uva. Ela estava ali, não produzia. Mas Deus transforma o errado, Deus faz uma obra. Se ela estava ali no lugar errado, era por um propósito. Então, ela se torna exemplo de fé, porque ela vai frutificar. Então, se de repente você, até hoje, não deu certo na vida, até hoje, não deu certo nos seus projetos, nos seus negócios, até hoje não vingou, porque a vida é assim. Tem gente que se conforma. Romanos 12:2 diz o quê? Que nós não devemos nos conformar com este mundo. Então você pega e ouve uma pregação dessa e diz assim: eu não posso continuar do jeito que eu estou, porque de repente a tua cabeça está com pensamentos de esterilidade. Estes sentimentos que você sente mata você. Pode desenvolver doenças psicossomáticas. Elas podem cristalizar, somatizar com o tempo. Pensamentos de morte. Você parou para pensar
que nós pensamos muitas vezes mais naquilo que é problema, dificuldade e luta, do que naquilo que é solução, saída e resposta. A gente perde o dia só ficando angustiado, perturbado, fadigado, pensando em problemas, ao invés de pensar em solução, saída e resposta. Então você precisa se treinar. Espírito Santo, me revela o teu propósito e a tua vontade. Se eu estou plantado onde eu estou, porque tem gente que fala assim: eu nasci na família errada. Já ouviu isso? Eu nasci na família errada. O que eu estou fazendo nessa empresa? Eu não sei por que eu estou vivendo essa situação. De repente, você não entende o propósito de Deus, mas Ele pode transformar a sua esterilidade em vida. Você pode florescer e produzir muitos frutos, e frutos com abundância. O problema é que a gente está conformado com essa esterilidade. Então diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, quando você permite que o Espírito Santo fale no teu espírito, e esta mensagem é traduzida, interpretada pela tua alma, você vai se levantar como uma pessoa que vai pensar assim: eu nasci para dar certo. Porque a Bíblia diz assim, que nós devemos renovar o nosso entendimento. O que significa isso? Eu pensava de um jeito, agora eu vou pensar do outro jeito. Então você pensava: nada do que eu faço presta, tudo que eu faço está errado, eu sou um fracasso. Agora você vai dizer o quê? Eu nasci para dar certo. Aí você começa a profetizar: eu nasci para dar certo, eu nasci para dar certo, eu nasci para dar certo, eu nasci para acontecer, eu nasci para fazer a diferença. Deus me colocou no mundo para ser uma grande bênção. Eu vou ser a luz que vai brilhar, eu vou ser influência para outras pessoas, eu vou ser sal da terra, eu vou temperar, eu vou dar gosto, eu vou ser luz do mundo, eu vou iluminar, eu vou levar revelação. As pessoas não vão andar mais na ignorância da palavra. Quando você começa a trazer a palavra para a sua vida, aí as coisas começam a fluir. Se você se conformar, você não levanta da cama com depressão leve, crônica, profunda, patológica. Você não levanta da cama, você não tem força para lutar. Mas quando você diz: o Senhor renova as minhas forças, eu nasci para vencer. Diga aí: eu nasci para vencer. E você sabe quando que a gente vence? É quando os problemas aparecem. Aí você não quer enfrentar o problema. Eu gosto da disposição de Davi, porque ele enfrentou o gigante. Ele é um exemplo para nós. Eu, quando ensino em escola dominical, é um barato. Em escola bíblica é um barato. Aí eu chego e digo: vocês sabiam que o gigante, quem é o gigante? É Golias. Eu falei: não, é Davi. Não é não, Davi é pequenininho. Eu falo: presta atenção, Davi é pequenininho por fora, mas é grande por dentro. Golias era grande por fora e pequeno por dentro. Então, o gigante de verdade é Davi. Ele não quis a armadura de Saul. Ele foi respeitoso e rejeitou a armadura do rei. Por quê? Porque a armadura dele era invisível, ninguém via. Deus era com ele. É isso que a gente tem que começar a entender. Queridos, não tem batalha que a gente vai entrar para perder. Só que você começa a pensar: mas eu não sou tão bom assim. Ninguém é, Ele é. Ele diz para nós: tudo
podes, se creres. Tem uma diferença aqui, ó. Às vezes a gente fala de crer e a pessoa fala, crer é acreditar. Não, eu acredito em Deus, só isso. Vai além. Não existe crer sem confiar. Então você tem que confiar. Sabe, você acorda de manhã, não murmura. A Bíblia diz, fazei tudo sem murmuração. Glorifica a Deus, exalta a Deus, bendiga o nome do Senhor. Se tem algo que irrita o diabo e te torna mais forte, porque te empodera, a palavra te empodera. Tem dia que o diabo não vai querer nem cruzar o teu caminho. Você acorda orando no Espírito Santo, cheio de autoridade. Preste atenção, o crente não pode, sabe, dá para andar com o seu carro com os 4 pneus vazios? Não, tem crente que é assim, está murcho, não chega a lugar nenhum. Tem crente que na verdade é descrente, porque ele é só um frequentador de igreja. Mas pastor, eu sou humano. Sabe qual é o nosso papel? É de levantar uma igreja vencedora. Uma igreja que vai enfrentar todo o levante do inimigo, para que a glória de Deus resplandeça. Então imagina só, nós encontramos esta parábola, Jesus contando, o dono da vinha chega e fala, olha, eu venho há 3 anos procurar aqui fruto, e não encontro. Preste atenção, você já parou para pensar, que o Senhor também procura fruto em você? E muitas vezes Ele também não encontra. Paciência, fruto do Espírito. Ah, pastor, eu sou muito inquieto, sou muito nervoso, sou muito irritado. Mansidão. Amor. Não, pastor, espera aí. Eu sei o que é ódio, raiva, ressentimento, mágoa, amargura, isso eu sei. Mas amor não. Tem pessoas que não aceitaram o amor de Deus, por conta disso elas não vivem este amor. Quando a gente é tocado pelo amor de Deus, a gente transborda neste amor. E olha, que as pessoas aprontam tantas com a gente, mas a gente é rico em perdoar, porque o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia, é riquíssimo em perdoar. Então a gente precisa aprender com Ele. Quais são os nossos frutos? Muitas vezes reclama, murmura, choraminga, se lastima, blasfema. Então nós precisamos compreender que você precisa produzir frutos de justiça. O Senhor já está trabalhando em você, você só tem que ter uma atitude de fé. Por exemplo, como que eu aprendi a ter paciência? Antes eu era impaciente, muito impaciente. Aí, quando vem esse ímpeto, calma, respira, e depende do Espírito Santo. Sabe por quê? De nada adianta. Xingar resolve, brigar resolve, falar palavrão resolve, praguejar resolve? Não. Teve um irmão que me disse, pastor, eu me envolvi numa briga de trânsito, quase deu morte. Eu falei, vai lá para Gálatas, frutos do Espírito, frutos da carne. Está muito na carne. E às vezes você está muito carnal. Quem perde? Você. Por quê? Porque isso impede você de ser frutífero, você vai ser estéril. Cada vez que você descompensa, você pode perder uma bênção. Guarda isso.
A pessoa, ela vai, ela peca. Por que o diabo faz ela pecar? Para impedir ela de ser abençoada. A bênção está ali, preparada para ela. Mas por conta de uma legalidade, de um direito, de uma porta aberta, ela acaba neutralizando, adiando, retardando, ou até cancelando aquilo que Deus tem para a sua vida. Então você precisa ter conexão com o céu, porque o Espírito Santo vai dizer: não se irrite, fique quieto, não responda nada. Aí você fala: pastor, estou ficando louco, é coisa da minha cabeça. Eu falo: não, é o Espírito Santo falando com a tua cabeça. Antes era o diabo dizia assim: vai lá, tira satisfação, briga, xinga, e se ele te olhar feio, dá uma de direita no queixo dele. Aí a pessoa achava que isso era normal, então nem questionava. Era o diabo. Agora que Deus fala pelo Espírito Santo: calma, respira fundo, vai dar uma volta, conta até 1000, não toma nenhuma atitude precipitada. A pessoa, ela não entende que Deus precisa tomar o controle da sua vida para abençoá-la. Então, quando você entender isso, Deus vai começar a te abençoar. As bênçãos vão acontecer. O problema das coisas que não acontecem é porque nós mesmos impedimos de acontecer. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. A palavra já foi liberada. Mas o que a gente faz? Por conta do nosso jeito de ser, de agir, de sentir, isso impede, retarda e cancela muitas vezes o que Deus tem para a tua vida. Porque se Deus te abençoar do jeito que você está, você nunca vai mudar. Se Deus te abençoar em pecado, você não vai abandonar o pecado. Mas quando você começa a exercitar a palavra, e você tem que pensar nisso, aonde que você é estéril, aonde é que você não produz, aonde que a tua vida está parada, aonde é que você está patinando, porque assim, entra ano e sai ano, a vida continua a mesma, tal e qual. É por isso que nós fazemos o projeto de vida, para você pegar aquela folha de papel, depender do Espírito Santo e escrever ali o que é que você está buscando para a tua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, relacionamentos, família. O que é que você quer para a tua vida profissional, carreira, negócios, projetos? O que é que você quer para a sua saúde? Os seus sonhos? O que é que você quer para a tua vida espiritual? Quando você coloca no papel, não tem como dar errado, é adubo para a tua vida. Agora, se você pega, qual é o teu projeto de vida? Pô, eu não sei. Aí vem o crente aqui, ele diz assim: pastor, eu quero um carro. Mas você está sendo específico, você está sonhando com o carro. Que carro você gostaria? Ah, não sei, qualquer um. Preste atenção. Um dia, eu fui comer lá alguma coisa na rua do mercado. Eu me lembro que era começo da minha caminhada com Deus, e aqui o Espírito Santo está me ensinando sobre ser específico. Eu entrei na lanchonete e disse para a moça: um salgado e um refrigerante. E eu sentei lá e ninguém me atendia. E eu percebi que entrou uma pessoa, foi atendida, entrou outra, foi atendida, entrou, foi atendida. Eu me levantei, fui lá e disse: moça, eu estou esperando o meu pedido já faz uns 20 minutos. Ela falou: o que o senhor quer? O que você quer? Aí eu disse: eu quero um salgado e um refrigerante. Ela falou: que salgado? Risoles, coxinha, quibe, empadinha. Por favor, uma coxinha de frango com catupiry. Tu tens o que tu dizes, você recebe o que você fala. Se você aprender o mistério disso, você vai mudar o que você fala hoje.
Porque eu atendo gente que fala, pastor, eu sou muito burro. Eu falei, quem disse que você é burro? A vida inteira eu ouvi dizer que eu sou burro. Eu falei, então, vamos substituir tudo isso. Vamos profetizar que você tem a mente de Cristo. Porque é isso que a Bíblia fala. Eu mostro na Bíblia, olha aqui, ó. Você tem a mente de Cristo. Eu posso falar, pastor, que tem a mente de Cristo? Falei, melhor do que falar que é burro. Eu profetizo e dá certo. Aí a pessoa começa a declarar que tem a mente de Cristo, e sabe o que acontece? Ela se torna mais criativa, ela tem mais inspiração, ela começa a produzir mais. Então, nós precisamos entender o que o diabo fez durante a nossa vida toda. Você ouviu tantos nãos que você não consegue acreditar que é capaz. Seu besta, idiota, ignorante, feijão perdido, você não presta, você não vale nada, você nunca vai ser ninguém na vida, quem é que vai te querer? Aí a pessoa acredita. Estas palavras te tornam estéril, mas ouça o que eu vou te falar, só vai te tornar estéril a partir de hoje com a tua permissão. A partir de hoje, você vai dizer, não quero mais e nem vou ser estéril. Sabe, às vezes tem alguns irmãos que se queixam, pastor, ninguém me visita, ninguém vai em casa, ninguém me liga. Sabe por quê? É por conta de um sentimento dentro do coração, um complexo de inferioridade. Ninguém gosta de mim. Na igreja, ninguém sente minha falta. Ninguém liga se eu vou, se eu falto. É o diabo falando. Qual é o teu lugar? Não é lá fora, para as pessoas sentir tua falta, é aqui dentro, para você fazer a diferença. Esse é o segredo. Para de ser lambe-ferida. Ai, pastor, eu estou lá trabalhando, mas lá na empresa, preste atenção, você está lá para ser a diferença, para fazer a diferença. A pessoa não vai fazer a diferença se antes ela não ser a diferença. A coisa acontece aqui dentro. Não vai ter tempo ruim para você. Não tem como dar errado. Comece a colocar esse adubo na tua vida. Muda a forma de pensar. O que você pensa sobre o teu casamento? Está perdido. Do jeito que vai terminar em separação, em divórcio, quebra de aliança. Eu não amo mais ela não me ama mais. Palavras. E você está profetizando, você está chamando a existência, ao contrário, as coisas que não são como se já fossem. Ao invés de você orar assim, obrigado, Senhor, porque eu amo a minha esposa, e porque este amor aumenta dia a dia cada vez mais. Obrigado porque ela é uma bênção na minha... Mas pastor, peraí, ela não é não. Se não é, vai se tornar. Porque você está profetizando, chamando as coisas que não são como se já fossem. Obrigado, Senhor, meu marido é uma grande bênção. Meu marido deixou de ser rude, ignorante. Ele deixou de ser um bronco. Deixou de ser um xereque. Meu marido é uma bênção, é carinhoso, é amável, ele me elogia. Meu marido é mão aberta, Senhor, oh glória a Deus. Meu marido se converteu no bolso. O meu marido é um abençoador da minha vida. Guarda isso. A sua mulher é tua intercessora. Se você brigar com ela, você está perdido. É melhor ela só orar em línguas por você, porque se ela for orar em português, o diabo vai ouvir oração, não é Deus não. A coisa é assim, amados. Então, virou o ano. Tem gente que pensa, virou o ano, tudo vai ser diferente na minha vida. Não vai não, vai continuar do mesmo jeito. Sabe por quê?
Porque você continua fazendo as mesmas coisas. Cadê teu projeto de vida? Já escreveu? Já colocou aqui dentro? Está apresentando a Deus todos os dias? É disciplina, amados. Você não tem que trabalhar todos os dias para ganhar o teu salário no final do mês? O teu dinheiro no final do mês? Por exemplo, quem começa a faltar vai receber uma advertência, daqui a pouco vai receber uma dispensa. Aquele que se ausenta da empresa durante um bom tempo, ele vai ser dispensado por justa causa, abandono de emprego. Então você precisa compreender a importância que a disciplina deve ter na tua vida. Olha só, Deus na sua infinita sabedoria, Ele colocou freios em nós. Por exemplo, fome, deu fome, a gente tem que comer. Deu sede, a gente tem que beber. Deu sono, a gente tem que dormir. Apertou a barriga, a gente tem que ir ao banheiro. Você imagina se o homem não precisasse comer, beber, dormir, fazer suas necessidades fisiológicas? Ninguém segurava o homem, era uma máquina. Deus colocou freios. Agora, o que eu preciso saber é que eu tenho que ter o meu tempo sabático com Deus, o meu tempo de qualidade, o meu devocional. Eu preciso todos os dias me encontrar com Deus. E não é só, eu estive orando dentro do quarto 1 hora, tá bom demais. Não, a Bíblia diz que eu devo orar em todo o tempo. Sabe o que é isso? Estar conectado com o céu. Que sol bonito, Senhor. Os pássaros te louvam. As folhas das árvores te aplaudem. Tudo, Senhor, glorifica o teu nome. Que azul lindo do céu. A tua glória resplandece neste dia. Você vira até poeta. Mas por quê? Porque antigamente era de um jeito, agora é do outro. Agora você encontra motivos para louvar. Olha só, de repente vem lá uma conta para você pagar e você não esperava pagar aquela conta. Aí dá vontade de xingar. É ou não é? Aí você diz assim: Deus, eu não esperava essa conta. Nem eu, nem meu orçamento. Mas eu vou depender de Ti para pagar essa conta. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor supre todas as minhas necessidades, por Cristo Jesus. Não tem como dar errado. Começa a fazer assim. Recebeu o teu salário, recebeu lá o teu benefício, a tua pensão, a tua aposentadoria, a tua indenização, a demanda que você tinha na justiça, uma compra, uma venda, alguma coisa. Preste atenção, honra a Deus. 10%, que é o nosso dízimo, tanto no grego como no hebraico, dízimo é a 10ª parte. Você separa e entrega para Deus. Se você não faz isso, você tem falta com Deus. Porque Deus, Ele te trouxe para dentro deste lugar, para você cuidar da sua obra. E Deus vai contar com os que são de dentro. E quando os de dentro falham, os de fora fazem a parte que nós não estamos fazendo. Nós temos um grupo de transmissão, e ali eu tenho alguns irmãos aliançados. Quem não é aliançado não permanece, quem não é aliançado não fica. Ou a gente tira ou ele sai. Porque quando a gente trata do assunto finanças, a pessoa, ela fica perturbada. Algumas até endemonizam. O pastor de novo pedindo dinheiro. Preste atenção. Se a gente já tivesse, a gente diria como Moisés: para de entregar as ofertas porque já é suficiente. Mas enquanto não é suficiente, nós temos que recorrer quem? Aqueles que dizem que amam a Deus. Quem murmura é porque não ama, é porque ainda está ali enganado por um espírito de avareza. Muitas vezes não é nem dizimista e nem ofertante. Está reclamando do quê? Não contribui em nada.
Mas nós temos aqueles irmãos comprometidos com Deus, que fazem o que pode e aquilo e que não pode. Nós temos a irmanice da igreja, que é uma belezinha, é uma senhora ativa, trabalha, faz faxina. Ela chega na igreja suadinha. Eu falei: irmã, mas por que você não falou? A gente passava lá e pegava na tua casa. Ela falou: não, pastor, eu queria trazer aqui. E ela de repente é um exemplo para nós. Porque tem irmão que tem força, vitalidade, vigor, energia, tem até prosperidade, mas não tem essa disposição. Quem cuida da igreja de repente são aqueles que não são escravos do dinheiro, recebem pouco, mas no percentual, na proporção, elas fazem muito mais. Por isso que eu oro e peço a Deus para que Deus prospere muito vocês, para que vocês possam ter em abundância e não ter falta de nada, que o Senhor possa recompensar e reconhecer o amor que vocês demonstram e derramam sobre o reino de Deus. E pode ter certeza que Deus ouve as nossas orações, Deus ouve as nossas petições, Deus ouve as nossas intercessões. Amados, nós precisamos nos libertar daquilo que nos escraviza e nos distancia de Deus. Judas, quando o vaso de perfume foi quebrado sobre a cabeça de Jesus, ele se manifestou, ele disse: não, está errado, ela deveria dar este vaso de perfume para mim, para que eu pudesse vender e ajudar os pobres. Só que na verdade, ele roubava o dinheiro da bolsa, ele desviava os fundos, ele era desonesto. Então olha só, ele está dizendo: ao invés de dizimar e ofertar, eu vou dar uma cesta básica. Não foi isso que Deus nos mandou fazer. A igreja existe, e o braço forte da igreja deve ser também o seu trabalho social, de cuidar dos doentes, dos enfermos, dos necessitados, dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Quando você faz sozinho, tem uma força. Agora, quando você faz através da igreja, o impacto é muito maior. Nós temos os registros das pessoas que nós abençoamos, elas assinam um recibo para que a gente possa guardar nos nossos arquivos. Mas nós não tiramos foto, porque é humilhante. Já pensou? Estou aqui na casa do Diogo, dando uma cesta básica para ele, porque ele estava morrendo de fome. Faz aí um. Não posso. Não é assim. A Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Então vocês precisam entender que existe um propósito de estar aqui. E quando nós fazemos aquilo que precisa ser feito, Deus nos honra, porque nós estamos honrando a Ele. A Bíblia diz: a quem honra, honra. Então, nós reconhecemos aquilo que os irmãos fazem, e eu louvo a Deus por vocês, eu oro por vocês, eu intercedo por vocês, e eu creio que a boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel para completar. Amém? Não tem como dar errado. Quando você pega o seu projeto de vida, traz aqui, deposita aqui. Em todos os cultos nós vamos orar. Os intercessores da igreja estão orando, colocando adubo. Aí, você tem um projeto de vida na tua casa, e você lê esse projeto de vida e apresenta diante de Deus todos os dias, e sonha, e glorifica o nome dEle. Aí você vai ver que tem um separador de página, ali tem princípios importantes para mudar a tua vida. Tem aquele imã de geladeira que você cola na tua geladeira, e que você vai ver, cada vez que entrar na tua cozinha, esse ano é o ano da colheita. Se é o ano da colheita, o que é que eu vou plantar? Eu preciso mudar na minha vida. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço. Todos os dias você tem que ter vigilância. É o ano da colheita.
e eu vou ter a melhor colheita da minha vida, como disse o pastor. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Tem gente que se conforma com qualquer coisa que colhe. Abrolhos, espinheiros. Não. Você vai ter grandes colheitas. Como Pedro teve a pesca maravilhosa, você vai ter a colheita maravilhosa. Carol lá no seu novo estúdio, como é que chama? É estúdio mesmo? Pode ser? Ela é uma das melhores manicures que você pode encontrar. Aliás, só tem manicure boa nessa igreja. Tem a irmã Maria, tem a Sabrina do Tiago. Quem mais? Alexandre Ortiz. Quem mais? Hã? Quem? A Grazi. Não, a tia Cabelo. Ah, é outra Grazi. A Grazi do Lucas. É isso aí. Você viu como que é legal no reino de Deus? Tem espaço para todo mundo. É ou não é? Fala de um, fala de todos. A gente divide, compartilha. Olha só como que a bênção ela é comunitária. Na pesca maravilhosa, o que foi que aconteceu? Ei, vocês aí do outro lado, chega mais. O nosso barco está afundando, pegamos muito peixe. Aí o barquinho vai, se encosta lá, e eles puxam a rede, ela quase arrebenta, mas não arrebenta. É bênção para compartilhar, é para dividir, é para dizer, irmão, e olha como que Deus é, né? A pesca maravilhosa, ele teve que deixar lá e falar, agora segue-me. Às vezes a gente tem uma ganância para ter coisa, né? Depois que a gente tem, perde a graça, é ou não é? Tem gente que fala, eu queria tanto ter uma casa, aí compra a casa, fala, não, mas não sei, parece que está faltando alguma coisa, não é só a casa. Aí compra um carrão, fala, mas não é só o carrão. Aí quer ter um filho, aí tem lá 3, 4, 5, fala, mas não é isso, está faltando alguma coisa. Sempre está faltando alguma coisa. Depois que a pessoa, ela recebe, ela precisa ser grata. Sabe por quê? Porque essa gratidão é que traz alegria no nosso coração por aquilo que Deus nos entregou. Lá atrás nós oramos, mas agora nós desfrutamos. Não tem como dar errado. Aí o agricultor disse, me dá 1 ano para adubar. Preste atenção, nós temos praticamente 1 ano pela frente, e nesse ano você vai receber muito adubo, muita palavra profética, você vai receber muito despertamento de Deus, até você começar a andar por fé e não por vista, até você começar a profetizar. Não vai ter tempo ruim para você. Deus vai entrar na tua casa, no teu lar, na tua família. Deus vai entrar lá no teu trabalho, na tua empresa, no teu comércio, no teu negócio. Aprenda a profetizar. Amados, as pessoas pensam que o milagre acontece do nada. Como o pastor falou, preparo é importante. Quando você se humilha debaixo da onipotente mão do Senhor, quando você crê, quando você confia, quando você espera. Imagina eu, gente, vocês trabalham, tem lá uma fonte de renda, eu sou pastor, a gente pega todo o dinheiro da igreja, paga as contas, a gente zera o caixa. Aí o pastor começa a orar, não, já estou orando, já creio, já chamo as coisas que não são como se já fossem, e Deus levanta pessoas. Eu estava falando lá atrás que Deus usa até quem é ímpio. Aí a gente tem lá um grupo de transmissão. Aí uma pessoa foi, e olha só, estava faltando um valor alto para pagar o aluguel. E recebemos um depósito. Aí eu liguei para a pessoa. Falei, de repente ela fez o depósito errado, a transferência errada, o Pix errado. Ele disse, não pastor, espírita,
Não, o senhor não errou não. Não, é que eu coloquei o teu nome num grupo de transmissão e eu mando só para aqueles que são da igreja. Não, eu estava aqui fazendo minha prece. E eu disse para Deus que eu queria dar um determinado valor para abençoar pessoas. E o Senhor me mandou de madrugada esse negócio. Eu entendi que Deus estava mandando eu dar esse dinheiro na sua igreja. Eu falei, então foi Deus mesmo. Foi Deus purinho que mandou. E graças a Deus vencemos. Preste atenção. A tua crise não pode ser maior do que o seu Deus. Não diga a Deus quão grande é o teu problema. Diga o teu problema quão grande é o teu Deus. E outra coisa, se você estiver mal, tudo à tua volta vai ficar mal. Mas se você for renovado no dia a dia, pela palavra de Deus e pelo Espírito, você vai andar por sobre as águas. Você vai vencer. Você vai ter muitos testemunhos para contar. E você vai glorificar o nome santo do Senhor. Amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, neste momento eu oro com cada um que aqui está e com aquelas pessoas que estão cultuando com a gente pela internet. Deus, tu tens poder para transformar vidas, para tocar pessoas, para que esta palavra, na sua simplicidade, tenha sentido para esta pessoa, para que ela possa se mover debaixo da nuvem, para que ela possa receber tudo aquilo que o céu tem preparado para ela. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus que abençoa, um Deus que restitui. Eu sei que o Senhor está levantando pessoas aqui no seu ânimo, na sua motivação. Encoraja, Senhor, alegra o coração, que estas pessoas possam andar na Tua presença, e que elas possam ver neste ano de 2024, o ano da colheita, o melhor ano de suas vidas. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Corre lá, babá, rachala, manassou. Oh, requei, calamana, rachala, manaia, lanassou, requei, calabassuri, anda, lanaia, sa. Mova-te, Senhor, neste lugar. Mova-te, Jesus. Mova-te, Senhor. Corre, que anda lá, babá, rachala. Diga, eu creio que Deus se manifesta poderosamente na minha vida, e que cada um dos problemas, dificuldades e lutas que eu enfrento serão vencidas, e eu vou crescer no propósito do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de agradecer muito o Paulo, a Thaís, o Vitor, a Thalita. Acertei o nome de todo mundo, né? E essa bebê linda, que Deus abençoe. Marcos, esse é teu irmão, cunhado? Irmão, vamos fazer uma oração especial por ele. Vem cá, irmão. Vem com ele, Marcos. Neste momento eu gostaria que você já preparasse a tua oferta, a melhor oferta que você pode entregar para o Senhor.
separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, entregue, vem aqui à frente. Nós temos uma maquininha de cartão com a Michele ali, outra com a Carol. Você pode fazer no cartão, pode fazer o Pix, está em tela. Se você não trouxe hoje, traga no domingo, em nome de Jesus. Amém? E Deus te devolverá em grande medida, sacudida e Transbordante e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. E Deus te devolverá. Vamos ficar em pé. Grande medida, sacudida e Transbordante e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Diga: Deus, abençoe os dizimistas, abençoe os ofertantes, e me levanta, Senhor, para ser coluna forte na tua casa. Eu quero, Senhor, abençoar a tua obra, o teu reino. Coloca amor no meu coração, por vidas, gente, pessoas, almas. Que eu possa, Senhor, ser um abençoador neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a última oração para irmos embora. Estenda as mãos para cá e diga: Senhor, nós abençoamos cada projeto de vida, cada pedido de oração. O Senhor sabe o que foi depositado sobre este altar, e nós cremos que haverá liberação, restituição e bênção na vida destas pessoas, em nome de Jesus. Senhor, abençoe o Rema em Atibaia, abençoe os irmãos que lá estão, edificando vidas e preparando discípulos para viverem algo profético neste tempo. Em nome de Jesus, prospera, aumenta, Senhor, o número de interessados, de alunos. Sopra o Rema, Senhor, nos 4 cantos desta região, que irmãos possam ter esta sede, esta fome de aprender mais da palavra. Abençoa, Senhor, cada um que aqui está. Você que tem algum problema de saúde, pode colocar a mão no seu coração. Cura, Senhor, esta pessoa. Sara, Senhor, esta pessoa. Liberta, Senhor, esta pessoa. Faz uma obra na vida dela, em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés. Cura, sara e liberta, Senhor. Que o teu poder curador possa tocar esta pessoa, em nome de Jesus. Ela vai sair daqui e a unção vai estar sobre a sua vida. Cura, Pai, manifesta a tua glória, para que o teu nome seja exaltado e que possamos ouvir os testemunhos depois. Abençoe na área profissional, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, nos negócios, nos projetos. Abençoa, Pai, cada um que aqui está com o seu pedido, aqueles que estão em casa, nesta corrente de fé, com os seus pedidos. Nós cremos, Pai, que o Senhor está nos ouvindo, e na tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa levar cada um em segurança para os seus lares, que possamos estar juntos aqui no culto de domingo, animados, motivados, encorajados, cheios de vida e alegria pelo teu Espírito e pela tua palavra. Nos marque, Pai, e que este ano possa ser um ano da diferença para nós, o ano da colheita, em nome de Jesus. E todos digam amém. Assim seja e assim será. Acompanhe a Simone, pode bater palma. Aleluia, glória a Deus. Vão na paz. Não sai daqui sem dar um abraço no seu irmão, um abraço na sua irmã. Deus abençoe muito vocês.